Para te falar com o presidente, quantas pessoas tu precisa ligar? Puxa, se eu ligar para uma pessoa, ele me coloca na linha com o presidente. Então, o network é bom. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que eu amo fazer parte. Vocês sabem aí, vocês que acompanham a gente da editora Chave Mestra, eu amo fazer parte porque aqui eu entrevisto os escritores da nossa editora. Cada um aqui com o seu livro de diversos assuntos, diversos temas que a gente trata aqui e eu aprendo com cada um deles. Cada história não só de vida pessoal, mas de experiência profissional e hoje não é diferente. Tá certo que hoje nós temos aí experiência de vida e experiência na carreira, nos negócios. Então a gente vai falar muito aqui. Eu quero ser breve já nessa abertura para poder deixá-lo aqui à vontade neste bate-papo como vocês sempre acompanham aqui no nosso podcast, para que ele realmente traga aqui muito sobre tudo que ele fala no livro. Eu falo muito, gente, porque eu prometo que eu sempre tento tirar, extrair o máximo, mas a gente não pode tirar muito aqui, é só um spoiler, porque senão você não adquire seu livro. Então, vamos falar sobre um manual que, inclusive, está em processo, tá, gente? Por isso que eu tô aqui com o meu telefone, porque eu não estou com o livro aqui em mãos, porque ele está sendo aí fabricado, vamos dizer assim, em breve vai estar aí para vocês, tá saindo aí do forno e a gente vai trazer também aqui, ó, na descrição, você que quiser adquirir depois. Eu vou falar com o escritor do Manual do Corretor de Luxo. Esse não precisa nem dizer, né? Além do livro, ele é um manual porque é realmente didático, é ali passo a passo de diversas pessoas, diversos escritores trazendo isso, falando para vocês aí de toda a experiência que eles têm e que tiveram já, porque não é da noite para o dia, não. A gente vai conversar justamente sobre isso. E também nós vamos tratar aí o que eles trouxeram aí dentro desses capítulos, dentro de cada aí, título que eles tiveram. Falo hoje, então, com o nosso escritor, e depois eu vou apresentar, porque não é só escritor, não. O nosso escritor, Luiz Sérgio Júnior. Tudo bom, Luiz Sérgio? Tudo bom, Débora? Obrigado Tudo aí. bom. Né? Para mim é um prazer estar aqui e espero poder compartilhar, trocar um pouco de ideia, contar um pouco da nossa história e também um pouquinho do, né? A gente vai dar um spoiler, a gente não pode falar Sim! o que vai acontecer em todo o livro, no nosso capítulo, mas a gente pode aqui deixar um pouquinho esse sabor para que as pessoas possam Ótimo. comprar e adquirir o seu livro. Eu vou ter que ler, gente, porque é muita coisa. Você também, além do nosso escritor, claro, da editora Chave Mestra, você é consultor, empresário e investidor e sempre pautado pela excelência, estratégia, inovação e visão de longo prazo nessa área, né? Você coloca aqui, eu tô lendo, gente, peraí. Liderou aí reestruturação da Engetec, é isso? Isso mesmo. A Engetec Imóveis, tornando-a líder em vendas do Minha Casa Minha Vida. Foi coordenador do núcleo das imobiliárias de Guaramirim. É isso? É isso mesmo. E o mais jovem presidente da Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul. Formado e administrador aí, né, pela PUC, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e é especializado perito em paracéries. É isso? Isso, na verdade, são peritos e avaliações, né? Pareceres. Os Ai, pareceres pareceres. comerciais. Perito em pareceres técnicos pelo IBREP. 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 E você participou também de grandes operações imobiliárias no sul do país, responsável pela desmobilização de ativos. Vocês estão colocando trava-línguas aqui, né, José, para mim, para eu ler hoje. Além de atuar... Não, desmobilização de ativos do grupo Malvi, é isso? É isso aí, Lá de Santa Catarina. Santa Catarina. E também você atua como gestor de uma carteira de family offices, Isso mesmo. focado na aquisição e administração de ativos para a geração de renda recorrente. Isso mesmo. Eu falei tudo porque agora eu quero que ele fale. Porque o que eu acredito, antes da gente entrar no livro, Luiz Sérgio, que as pessoas acham que tudo é mágica. Então eu fiz questão de falar o extenso currículo, porque muita gente, depois que entrou a internet aí na área, a inteligência artificial, e a gente fala muito sobre estar nas mídias, acredita que é tudo muito fácil também. Então eu cheguei hoje e já sou um corretor de luxo. Fala um pouquinho da tua história, claro, eu sei que é grande, mas de forma breve para a gente entrar depois no Claro. mercado de luxo. Perfeito, perfeito. Então,
Eu sou de uma família do mercado imobiliário, né? A nossa empresa, ela atua no mercado imobiliário desde 86, 1986. O pai fundou a empresa junto com os irmãos. E eu acabo fracionando esse tempo, esses 40 anos, em 4 décadas. Fica até mais fácil para poder entender um pouquinho o nosso track record, né? O que a gente fez ou o que a gente acabou deixando de fazer ao longo desses anos. Claro que quando meu pai abriu a empresa, eu tinha 4 anos, então, muito novo, acabei sempre escutando, né, no café da manhã, almoço, janta, tudo que há na parte do mercado imobiliário. Então, quando tu começa a vivenciar isso, isso ser corriqueiro, ser algo super normal, a gente começa a entender, e agora, mais velho e maduro, consigo buscar, né, a nossa história e entender esses 4 segmentos, essas 4 fases, vamos dizer assim, que de 86 a 96, praticamente, a gente foi da construção civil. A Engetec, ela é engenharia e tecnologia da construção limitada, lá no sul, né? Então, a construção civil sempre foi o core da empresa, onde os irmãos engenheiro civil e tudo mais, galpões industriais, prédios residenciais. De 96, a gente acaba passando por um momento difícil, né? Como toda empresa, toda fase, Uhum. as empresas acabam tendo uma oscilação. A gente pegou o momento da Encol, né? Para quem não conhece, a Encol foi uma das maiores construtoras do Brasil, e mexeu muito com o mercado imobiliário. Eu ainda era novo, né? 94, 96, tinha lá 12, 13 anos, então não conseguia entender. Mas hoje, olhando para trás, vi que o pai fez uma mudança junto com os irmãos para o lado mais de loteamentos, né? Então, parcelamento do solo, fazer loteamentos residenciais com uma parte comercial na frente. Então, entender um pouquinho como é que funcionava essa dinâmica. De 96 até 99, isso. 99, quando eu me formei no colégio, e aí pensando o que eu vou fazer, eu passei para direito, também passei para engenharia civil. Aí fui conversar com meu tio falou, puxa, não faz isso. Momentos vários difíceis, então não sou a pessoa mais indicada para né, ser o teu mentor com relação a isso aí. Eu até estou saindo e estou indo para a empresa do sogro dele, que está lá até hoje, é um diretor da parte de energia, mas ele acabou saindo e os irmãos acabaram também saindo, eles eram em 7, 4 homens, né? Então os irmãos acabaram saindo e meu pai disse que ele foi o único teimoso que acabou ficando, Uhum. né? Acabou mais o Amaral, que é o irmão um dos irmãos mais novos, também acabou ficando, ajudando, e eles né, seguiram a formatação da imobiliária até 2002, 2003, quando eu já tinha entrado na faculdade de administração e né, eu tinha começado então a atuação no mercado imobiliário, que foi 2002. Então eu começo mesmo o meu momento dentro da imobiliária em 2002 e estou até hoje, são 23 anos, né, são 2 décadas que para mim foram de aprendizados completos. E aí um pouquinho desses 23 anos foi que de 2006, 2007, mais ou menos quando comecei a fazer MBA, tinha um livro que me chamou muita atenção naquela época, que era Estratégias de Oceano Azul, né? E aí era o que tu pode fazer dentro do teu mercado para te não ser para não navegar no Oceano Vermelho, né? Todo mundo está fazendo a mesma coisa, então por que não reinventar esse mercado? E eu tinha naquele momento algumas vantagens, né? Como a cidade era pequena, hoje ela está com quase 200 mil habitantes, mas naquela época era menor, é, tudo se circulava, as grandes empresas. Jaraguá é uma cidade muito rica. Empresas como Malve Malhas, Marisol, da Lelica Repelica, Tigre, para quem tem criança, né? Coach, Triton, Fórum, são todas de Uhum. lá, eles compraram, né, o grupo, mas a MC Têxtil, que é de Jaraguá do Sul. Então, a Lunelli, Lunender, né? Então, tem várias indústrias têxteis muito fortes, mas tem a VEG, que hoje é a queridinha, né, da B3. Então, trouxe aí uma visibilidade para a cidade muito grande, pelos resultados que vem entregando na última década, né? O Uhum. crescimento das ações. Mas quando a gente olha essas empresas e começa a entender primeira geração, segunda geração, terceira geração, e eu formado em administração, com pós-graduação em gestão empresarial, eu pensei assim, poxa, por que a gente não pode fazer gestão na parte de imobiliário? Né? Se toda Ótimo. família grande, que tem patrimônio, ela pensa assim, eu tenho aqui um médico, deu algum problema? Vamos passar uma mão no telefone, liga para qual médico lá em Jaraguá? Passou a mão no telefone e deu problema no direito. Qual o jurídico que eu vou ligar? Então eu tenho meu contador. Mas e o corretor de imóvel? O corretor de imóvel
é até ruim de falar isso, porque minha vida inteira trabalhando nisso, mas teve um lado pejorativo no sentido de tipo assim, puxa, é meio trambiqueiro, gosta de brique, gosta de fazer rolo, né? Eu digo assim, eu gosto de fazer rolo, mas um rolo bom, um rolo saudável, o rolo ainda do fio do bigode, onde eu possa confiar. E numa cidade pequena como a nossa, naquela época, muito se valia o fio do bigode, né? Então tu apertava a mão, tu tinha que cumprir e assim por diante. Mas todas aquelas empresas tinham uma coisa: gestão. Então, VEG foi a pioneira na questão de gestão, governança familiar, né, Uhum. sucessão, como preparar a empresa para uma sucessão, né? Como é que a gente sabe como é que funciona quando o empreendedor ele começa algo Uhum. e depois ele vai entregar na mão de um administrador. Eu digo que o empreendedor ele é diferente do administrador, né? O empreendedor ele empreende, ele cria ideias, ele é muito criativo em achar soluções de algumas coisas. O administrador ele faz gestão, né? Administra aquilo que já está rodando e tal. E na parte imobiliária, eu gostava muito da minha criatividade de solucionar problemas imobiliários, mas com a minha teoria da administração. Uhum. Então, em 2009, mais ou menos, a gente cria um braço dentro da empresa chamada Ingetec Prime. Foi dado esse nome mais para seguir uma linha mais exclusiva ou mais um ticket, um high ticket, né? Ah, ótimo. Uhum. E aí a gente começa a falar o seguinte: vamos organizar a casa, né? Quem é que cuida dessa parte imobiliária? Ah, é o contador e o jurídico. Mas eles são profissionais que entendem do mercado, porque o nosso mercado ele é muito mercadológico. Então, o advogado, ele é técnico de contrato, escritura, contador é de números, balanço, resultado, vai dar imposto, não vai, Uhum. boto na administradora de bens ou não boto, faço na pessoa física essa transação aqui, onde é que vai onde é que vai sobrar mais na última linha, né? Então, esse é o trabalho dele. Mas quando a gente vai falar sobre desenvolvimento imobiliário, o que eu faço com esse terreno bonito aqui nessa rua? O que eu posso fazer? E aí, quando tu tem uma visão macro, quando a gente olha Uhum. de cima do telhado, né? Alguns empresários falam Sim. assim, quando a gente vem para cima do telhado e começa a ver o nosso negócio, a gente começa a ver que uma movimento, e principalmente quando tu tem uma história, né? Uma história no sentido do meu pai, que eu falava assim, cara, qual é o bairro que mais se desenvolveu na última década? O bairro que mais se desenvolveu foi esse. Por quê? Ah, porque aqui abriu uma avenida, essa avenida trouxe uma âncora que é fulano de tal, e esse montou-se um ecossistema em volta. Falei, puxa, que legal. Então, agora eu preciso talvez replicar no resto da cidade. Onde é que eu posso fazer crescer um bairro? Às vezes um bairro, Sim. Alphaville, né? Como é que tu faz? Vou pegar um terreno lá longe, vou construir esse ecossistema e vou criar valor para esse produto. E aí eu Uhum. falei, cara, por que eu não posso fazer isso? Então eu pensava assim, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ficar lá uma semana, entendendo esse mercado, eu tenho que descer para Curitiba e entender esse mercado, tenho que descer para Joinville, que é a maior cidade do nosso estado, fora Florianópolis, né, mas em Uhum. territorial Joinville, e aí depois eu volto para minha cidade. Por quê, Luiz? Porque São Paulo, tudo que acontecia em São Paulo, eu sabia que 10 anos depois ia acontecer em Jaraguá. Tudo que acontecia em Curitiba, 5 anos depois ia acontecer em Jaraguá. Tudo que acontecia em Joinville, 2 ou 3 anos acontecia lá. Então, eu olhava lá no programa, né, Minha Casa Minha Vida, em 2012, eu falei, cara, tá saindo aí um programa, eu acho que isso... Jaraguá nem entendia o que ia ser, por mais que Uhum. era um plano do governo federal, mas ele não entendia. Falava, pô, como é que eu faço para entender um pouco mais desse negócio? Como é que eu faço para criar uma linha de produção, uma esteira, né? Antes de chegar, acabei Antes, te cortando aqui o teu raciocínio, mas antes de chegar lá, você já planejar por São Paulo, por outros lugares que você falava: "Opa, vai chegar aqui uma hora, então vamos nos antecipar", né. quando eu vi que já estava São Paulo preparada para receber esse programa, quando eu vi que Curitiba já estava preparada, eu falei, Joinville ainda estava se estruturando, eu falei, vou aprender ali e já Uhum. fazer ao mesmo tempo de Joinville aqui. Então, Ótimo. primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida, eu fiz um empresário nosso, dessas famílias, vamos dizer assim, compra esse terreno. Ele é estratégico, mas aqui não vale nada, uma área totalmente... Compra ele que eu vou fazer tu fazer 10 vezes o valor. Pá, quero ver, vou confiar em ti, confia em mim que eu sei o que eu estou falando. Então, quando ele comprou lá por R$ 500 mil, uma área de, sei lá, 60 e poucos mil metros quadrados, e onde a gente desmembrou uma parte só da frente e fez 2 milhões ali no Minha Casa Minha Vida, aí ele olhou para mim e falou assim, poxa, não estava brincando, né? Eu falei, não, eu vi isso acontecer lá, eu só preciso replicar aqui, não é mágica.
É algo que vai acontecer. E aí a gente já tinha preparado dentro de casa, dentro da nossa estrutura, o que a gente chama de varejo, né? Porque eu preciso criar saída. Então, montei rápido filiais, montei times, células e estruturei como governança mesmo, replicando sempre no comissionamento, porque senão tu não mantém esse time forte. E ali aprendi muito na Minha Casa Minha Vida, 2012 até 2017, a gente foi líder de mercado 2 vezes, conta ali, né, que tu comentou um pouco. Uhum. E aí vem o nosso principal player que me sustentava nessa parte de fomentar negócios e tal, e ele fala assim, Sérgio, vou ter que dar um break aqui, vou ter que parar de construir, por uma questão estratégica dentro da empresa, ela era de fora, mas eu vou voltar. Eu falei, poxa, como é que eu paro com 20 corretores dentro de uma cidade pequena, sendo que o ganha-pão deles é o teu produto? Se tu não tiver mais, eu não vou mais alimentar eles. Ou eu vou para outra empresa, uma outra esteira, mas não existe, ou eu desfaço, eu desmantenho, né? Eu desfaço o nosso... E aí eu desfiz as unidades, eu vendi eu sempre tinha 50% da sociedade nas unidades, então a gente acabou se desfazendo delas e ficou com o nosso negócio enxuto. E eu falei, puxa, e agora? Né? O que eu preciso me reinventar? Então a gente fala assim, ó, como a gente era muito visto como Minha Casa Minha Vida, baixo padrão, Sim. né, mais simples e tal, eu vou falar o seguinte, vamos reposicionar a marca. Uma, porque o meu cliente final, ele era um investidor, o cara que comprava o terreno e dava para a construtora. Claro que eu criei um outro braço de negócio, Sim. mas o meu core mesmo sempre foi o alto luxo, o high ticket, o pessoal que ia ganhar o dinheiro. Só que eu tive que criar essa porque assim, eu podia fazer barba, cabelo e bigode. Né? Por que eu vou deixar na mesa muito dinheiro? Né? Se eu poderia fazer o terreno, só dar para ele o resultado, poxa, se eu criar um novo braço aqui, eu posso ganhar aqui, ganhar aqui, ganhar aqui. Beleza, aqui não vai mais dar. Fecha aqui, fecha em tempo, sai por cima da onda, resolve e volta para o teu core. Puxa, a marca tá. Como é que é? Faz uma pesquisa de mercado, vê como é que é vista a nossa marca. Pô, a marca de vocês é alta, é bem reconhecida, porém no nicho mais baixo. Falei, poxa, chama uma agência de publicidade, faz uma Ótimo. né, faz uma reposicionamento da nossa logo, anuncia para o mercado que a gente vai vir para esse luxo, para o mercado de Ótimo. alto padrão, e aí a gente tem que aprender aonde existe esse mercado. Jaraguá não tem. Como é que a gente faz? Volta para São Paulo, volta para Curitiba, e aí não é Joinville, aí é Balneário Camboriú. Né? E aí o mercado de Balneário Camboriú, poxa, a gente aprendeu muito lá. Né? E principalmente com as construtoras. Qual era o objetivo das famílias? Comprar apartamentos na planta ou ser permutantes de terreno. Multiplicava o valor geralmente por 3, 4 vezes o valor investido. Então, mantivemos aí um ciclo, né? Porque eu digo que a construção civil ela é de 5 em 5 anos. Então, tu tens lá 48 meses de Uhum. obra, aquela coisa toda. Então, a gente fecha o ciclo, bota como o administrador, ele bota assim, ó, fazer um plano de negócio, o D0 é onde sai o meu dinheiro, o D48 é onde ele tem que retornar. Ele pode retornar 50, no mês 50, ele pode retornar no mês 40, ele pode até Certo. retornar no mês 24. Às vezes a taxa de retorno até é maior, mas às vezes tu não vai ter outro produto para colocar esse dinheiro, ele volta para o banco. Aí o cara fala, prefiro ficar, por mais que eu vou ganhar, aqui eu ganho Menos, bastante, pelo menos. Uhum. mas eu não tenho onde botar, deixa aí que vai dar mais, né? E aí a gente começou a ficar esse ciclo, né, 2012, 2017, 2022, mais ou menos, veio a pandemia, né? O mercado, que daí tu comentou ali sobre a desmobilização dos ativos da Malve, foi um movimento que a empresa, né, a gente tinha uma boa parceria com eles desde 2009, eles também fizeram sucessão familiar, houve um movimento dentro da empresa que necessitou a desmobilização dos parques Fabris de uma cidade mais próxima, como era Pomerode, Blumenau, Jaraguá mesmo tinha uma outra unidade. E a gente pensou, poxa, como é que eu faço para vender esse ativo? Sendo que a cidade, são poucas as pessoas, o valor de mercado, ele é dado muito pela demanda e procura. Então, se tu tens um produto, às vezes tu tens o mesmo imóvel em Balneário Camboriú, e não desmerecendo a nossa praia lá de Enseada, ou né, a Praia do Ervino, que são praias ainda que estão em desenvolvimento, se eu construir a mesma, aqui ela tem um valor, e aqui ela tem E outro lá é valor. outra. Né? Por quê? Porque tem gente que paga aqui, tem gente que não paga aqui. Né? Então, pensei, poxa, como é que eu crio valor para alguns produtos? E aí, nessa desimobilização dos ativos, eu pensei assim, como é que eu transformo um parque fabril num mall? Puxa, mas eu sei fazer mall? Não. Então vou ter que aprender. Volta para São Paulo, volta para Curitiba, volta para Joinville. E aí tu começa a entender grandes players, grandes famílias, que têm como core
fazer o que a gente chama de BTS, Build Suite, né? Construção sobre encomenda. Então, tá, Legal. concessionárias, bancos. Ah, eu quero construir 10 agências, eu quero que você construa. Já tem um projeto, tem um contrato de 20 anos garantido, com uma taxa de retorno excelente. Falei, poxa, tá aí um negócio bacana. Mas eu já tenho um imóvel, então, na verdade, eu tenho um elefante branco, uma fábrica, que eu tenho que construir ou reconstruir essa formatação e que ela Sim. pare em pé. E dito e feito, a gente conseguiu fazer. Foi um case de sucesso. Tu não comentou ali, mas eu gosto de falar porque foi ano passado. Tá vendo? Eu falei que tinha mais coisas. Só para encerrar, porque foi ano passado, e aí a gente pode entrar mais nesse mercado de luxo, que é Sim. o tema do livro, mas só para poder o pessoal Pra saber, entender. né, como é que é pra chegar até aqui, né? Ano passado, por causa desse case, lá em Jaraguá do Sul, a gente foi chamado no ano retrasado, em 2023, pela Copel. Copel é uma empresa de energia do Paraná, grande, está na B3 também, tem ações. E a gente foi chamado lá, até por minha surpresa, cheguei lá e, poxa, tu entende de desmobilização, de ativos não operacionais? Falei, poxa, o que eu posso dizer? Entendo, fiz, deu certo, mas assim, vamos lá, o que vocês querem? Né? A gente tem aqui esse desafio. Eu olhei e falei, nossa, não é para mim. Uma que é Paraná e foge um pouco do meu raio de atuação. Existe muito, não é bairrismo, mas existe muita cultura em cidades. E quando tu vai para uma cidade do interior do Paraná, e aí a Copel ela tinha muitas propriedades no interior, né? Cidades menores, cidades de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, que ela queria se desfazer. Só que ela tinha um problema, ela só queria vender para uma pessoa só, ela queria arrematar, como se fosse um leilão, arrematasse todos os Ah, ativos numa pegada só. Eu falei, nossa, o cheque é muito alto. Estamos falando de quase 1 bi, né? Era próximo. Então, falei, pô, não, mas a gente retirou aqui algumas coisas e tal, ele vai ficar aqui 70% desse valor. Mesmo assim, para mim é difícil atuar nisso aqui. Mas eu acho que eu posso prestar uma consultoria para vocês e montar um time que vá fazer isso aqui no Paraná. Dentro de casa, poderia ser um CLT teu. Ah, não dá. Por quê? Porque não dá, porque a gente é uma empresa estatal, tal. Mas a gente vai virar a chave só os agora. desafios. 2023, final de 2023. A gente vai virar essa chave agora, porque tá saindo a parte estatal, ela vai virar um corporate. E aí sim a regra muda, né? E aí poderíamos te contratar, porém tem que ter a assinatura aí de uma Big Four. Né? Tu pega uma Ernst Young ou qualquer KPMG, ou qualquer uma das 4 grandes das Big, tu tem que vai poder te acompanhar. E aí eu falei, poxa, não posso dizer que eu sei fazer, mas é um desafio que me interessa, né? Se eu puder colaborar. E aí eu fiz o roadshow com eles, então eu visitei as cidades, com os funcionários, com os colaboradores, superintendência e tal. E eu falei, nossa, tem muito potencial isso aqui. E eu acho que a gente consegue desenvolver algo. E aí acabei saindo dali, voltei para Jaraguá e falei até para minha esposa, falei, puxa, é um desafio grande isso aqui que eles estão me dando. E eu não queria abraçar e depois frustrar, sabe? Sim. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, tá aqui um plano que eu acho que vocês conseguiriam seguir, mas eu não vou tocar não. Eu vou entregar isso aqui para, né, uma ideia é básica, um rascunho só. Entreguei para eles e fui embora. E aí nós estávamos conversando antes da entrevista sobre eu acreditar muito em Deus, né? E eu sou abençoado. E numa reunião de família sobre um outro assunto que não tinha nada a ver, uma pessoa na mesa que eu nem conhecia falou assim, pô, gostei de ti, gostei do teu jeito imobiliário. Nunca pensou em morar em Curitiba? Eu falei, te confesso que já. Curitiba sempre me atraiu. Sempre foi uma cidade que eu quis, né? Planejada, organizada, segura. Puxa, mas não deu certo lá com a Copel. O que tu ia fazer lá com a Copel? Me conta aí um pouquinho. Eu falei, não, ia ajudá-los a fazer a desmobilização. E ele fala, poxa, eu tenho interesse de comprar os ativos. Eu falei, não pode ser brincadeira, né? Ele falou, depois da reunião tem como tu me dar um tempinho? E eu desço com ele, ele conversa, ele fala, tu tem como marcar uma reunião amanhã lá em Curitiba? Eu falei, demorou. Vamos junto lá e tal. A gente sentou na mesa, eu liguei para a presidente, falei, ó, para a diretoria, o seu Adriano Fedalto, amigão, me ajudou um monte, aprendi um monte, mas ele acreditou no meu potencial, ele falou, cara, as portas estão se abrindo, né, normal. Então, vamos ter fé, né? E a gente sentou na mesa, fez as propostas, não foi lá a proposta que eles estavam esperando, mas ele falou assim, por que a gente não começa a costurar e melhorar um pouquinho? Tu melhora daqui, eu melhoro de lá. E aí foi 1 ano de negociação praticamente. Né? Começou em janeiro, a gente terminou em novembro. Dia 6 de novembro a gente anunciou para os acionistas da Copel.
Foi o maior deal da minha vida, foi a maior negociação da história. No Sul, foi 286 milhões numa tacada. E, poxa, para mim foi uma realização, assim, onde eu falei, obrigado a ti, né? Por quê? Não tinha, o improvável aconteceu, né? E aí vem a ideia, né? Ao longo de tudo isso, tu começa a ter acesso, e o mercado de luxo, aí entrando bem dentro do nosso tema, eu digo muito que o nosso mercado de luxo, ele é relacionamento, network. Se tu conseguir, como é que eu faço para quebrar uma barreira com, né, pega um grande empresário, Sim. né, não vou falar nomes aqui para não, mas assim, pega um grande empresário, qualquer empresário que venha na sua mente como assim, um cara, né, bom. Como é que eu faço? Passo a mão no telefone e ligo, ele me atende? Não é bem Não é assim. bem isso. É. Aí a gente fala muito sobre network num curso que eu fiz, eu falei assim, como é que é o teu network? Para te falar com o presidente, quantas pessoas tu precisa ligar? Puxa, se eu ligar para uma pessoa, ele me coloca na linha com o presidente. Então, o network é bom. Como é que eu faço para falar com o presidente da VEG? Eu ligo do meu celular. Então, o network é bom. Será que ele me atende? Não sei. Mas eu tenho telefone, pode. Então, ok. Sim. Uma, duas pessoas, bom network. Pô, preciso 20 pessoas para chegar nessa pessoa. Cara, tem que dar uma remada aí melhor para te chegar, porque o cara não vai dar espaço, né? E aí tem o filme Em Busca da Felicidade, onde ele entra dentro de um táxi, não tem nem dinheiro para pagar, e ele toma a atenção do cara com aquele cubo mágico, né? E ele toma aqueles 5 minutos onde o cara fica impressionado, ele não estava nem aí pro que o cara tava falando. Mas aquilo chamou a atenção, e daqui a pouco ele fala, tá, o que tu quer? Né? E aí ele tem aqueles 5 minutos. E os empresários geralmente são assim, é o elevador, é aquele empresário que bate Muita gente fala do pitch do elevador, né? pitch do elevador, que vai chegar para ti e vai dizer assim, ó, tu tem 3 minutos que eu vou entrar numa reunião na porta do lado. E tu fala, cara, e aí, tô preparado? Tu tem que estar preparado, né? E aí, como é que tu faz esse relacionamento? Uma, tu tem que ter propriedade daquilo que tu vai falar, né? Tu tem que ser referência, né? E aí tu tem que mostrar valor para aquilo que tu vai entregar. Então, tipo assim, ó, sabia que você tá perdendo dinheiro com essa xícara? Eu falo, calma, peraí, ninguém gosta de perder dinheiro. Como é que é? E senta aí, vou te dar 2 minutos. E aí a conversa vai ficando boa e tu vai dizer assim, cara, esse cara me abriu uma coisa, não é R$ 2 que eu tô deixando, é milhão. Cancela a minha próxima reunião que eu vou continuar com esse cara. Aí tu percebeu que ele te deu valor. Senta, e como é que tu vai fazer isso? Como é que tu monta esse time? Tu consegue fazer isso? Quanto tu vai me cobrar para fazer isso? E aí tu começa, coerentemente, tu apresenta onde o cara fala assim, faz sentido tu ficar com X. É o Success Fee que a gente trabalha, né? Então, tipo assim, pô, se eu conseguir recuperar, geralmente no direito eles falam assim, ó, se eu conseguir recuperar X do que tu já tem pago, eu fico com o Success Fee. O cara fala, já perdido, né? Já tô perdido já mesmo. tá. Então, como é que eu faço para recuperar? Nada mais justo do que tu conseguir. Certo. E aí a gente começa a entregar, né, para essas famílias. Só que lá a gente entende que existe a primeira geração, segunda geração, terceira e agora está entrando uma quarta geração. E o que a gente busca lá? A renda recorrente. Pessoas que não querem trabalhar dentro da companhia, mas que são muito bem financeiramente, são do high ticket, mas que daqui a pouco eles querem buscar uma segurança. Segurança qual é hoje? Hoje a aplicação, os juros altos do jeito que está, talvez seja realmente. Coloco o meu dinheiro lá, não faço esforço, ele está rendendo bem. Mas quando eu quero pensar assim, eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar, meu avô fez isso, meu pai fez isso, eu simplesmente vou pegar todo esse dinheiro, deixar aplicado, eu não vou desenvolver nada, parábola das moedas, né? Vou enterrar? Vou enterrando. Será que isso faz sentido para mim? E aí ele fala assim, não, eu quero deixar, por mais que eu sei que eu vou perder um pouco, vou dar com o cara na parede, vou errar, mas assim, ó, pô, tu tá afim de desenvolver junto? O que a gente pode desenvolver para a cidade? Isso é bacana lá em Jaraguá do Sul, porque os empresários, eles pensam assim, ó, o que eu posso desenvolver no mercado imobiliário que vai agregar valor para a cidade? Os nossos hospitais são referências, né? Hoje nós temos 3 hospitais, uma cidade de 200 mil habitantes. Puxa, é referência na saúde, é referência na educação. A gente ganhou o prêmio Cidade Mais Segura do Brasil, na Jaraguá do Sul. Na renda per capita, por habitante, nós, claro, tem a distribuição das grandes empresas, né? Mas a gente está lá como uma das cidades mais ricas. Então, fico pensando assim, ó, o que eu posso colaborar para essas grandes famílias, né? E aí a gente começa a trazer, porque Jaraguá ela é pequena, territorialmente ela demora um pouquinho mais para desenvolver. Então a gente tem que buscar alguns empreendimentos fora. Aí vem o litoral. Nosso litoral é riquíssimo, né? Balneário Camboriú, daí volto a falar, é onde a gente aprendeu bastante e é onde a gente tem ganho muito resultado. Mas como falar com esse público? Qual é a linguagem dele? Como que eu me comporto? Será que eu sei me colocar no meu lugar?
Porque aqui eu tô como um broker, né? Um corretor. Né? Então a gente até gosta de usar os nomes diferentes, porque é um público diferente. Assessor imobiliário. É uma linguagem diferente e o que você disse também, como eu vou acessar esse público? O acesso, porque a gente fala muito sobre isso aqui, a gente está gravando aqui em São Paulo, Alphaville, a gente fala tanto sobre acesso, né? E que muitas vezes um relógio é um acesso, que um carro é um acesso, mas às vezes a gente sabe que muita gente fala, mas isso é ilusão. Não, não é ilusão, é realidade. Nós temos pessoas que têm esse padrão e que precisam de casas e precisam investir e precisam, né, levar a sua grana, o seu capital aí, o que for, para um lugar. Então, onde eles vão buscar? E você falou muito dessa questão do que a gente entrou aí no luxo, nesse mercado, e você fala, além do acesso, você fala da conexão, do networking. E né? como é que tu faz conexão? Como é que tu conecta com essas pessoas? Eu acredito muito que tu tem que vivenciar aquilo que ele vive, para poder saber falar Ótimo. com ele, né? E eu trato isso muito dentro da nossa família, apesar de saber qual é o meu lugar e de onde a gente veio até onde a gente chegou, eu trato isso mais como um investimento. As pessoas falam, puxa, cara, sério que tu pegou um avião particular para vir para São Paulo? Mas por quê? Porque tu quis mostrar? Não, para viver a experiência de estar com o Jada. Né? Vou fazer isso todo dia? Não gosto de rasgar também dinheiro. Mas eu preciso viver a experiência para dizer assim, cara, eu já fui com essa aeronave, já fui com essa e com essa. Essa aqui é bem mais confortável. E aí o cara fala assim, essa que eu tenho. E tu já sabe que ele tem. Então tu está se conectando com ele. Então tu começa a falar assim, olha, aqui o gasto da hora voo é tanto, hoje um piloto custa tanto. Tu começa a abrir tua cabeça para começar a falar assim, poxa, é exatamente o que eu pago pro meu piloto. É exatamente o que eu estou gastando de hangaragem no meu avião. Né? Eu tenho, além do avião, eu tenho um helicóptero. Então tu começa a falar e ele começa a entender que é natural. Não é uma coisa forçada. É a linguagem, E aí a pessoa fala assim, poxa, tu consegue me ajudar com isso também? Mas tu não é corretor de imóvel? Essa é uma pergunta que eu mais escuto. Mas calma aí. Tu é corretor de imóvel ou tu é assessor de investimento de luxo? Eu falei, cara, na verdade eu sou um assessor de investimento, seja ele qual é a área que tu procurar. O mercado imobiliário é onde eu domino. Mas se tu precisar de algo, né, principalmente os emergentes, as pessoas que estão crescendo, criaram, e às vezes tem um pouco de vergonha, né, de falar assim, eu tenho vergonha de perguntar para Débora quanto custa para engarar o avião dela. Acabei de comprar quero comprar um, mas eu não quero chegar para ela, ego. Tem muito esse jogo de ego. Existe muito nesse E aí a pessoa tendo esse parceiro, onde ele se sente super à vontade, ele fala e diz assim, cara, tu sabe me dizer quanto que custa, porque eu estou pensando em comprar. E aí tu começa a conversar com ele e fala, pô, isso aqui e tal. Tu começa a vivenciar. Então, experiências são coisas importantes para um profissional da nossa área, para que ele vivencie. Ótimo. Esses dias eu fui fazer um tour, a gente pegou uma semana aqui em São Paulo e foi entender sobre o mercado de condomínios fechados. Então a gente foi lá no Fazano, claro, né, um case de sucesso, já da HSF, entender o modelo de negócio, entender, poxa, percebesse que eles não vendem? Como assim não vendem? Tu viu o showroom deles? Para quem já foi, para quem vale a pena a experiência, assim, tu entra lá, quer um café, mas eles não estão vendendo. E a grande sacada é o morador é que traz, o morador de lá é que traz, e ele vende. O morador vende. Ele não é corretor, mas ele, cara, aqui é maravilhoso, tu vai adorar jogar futebol aqui, porque aqui nós vamos jogar, aqui nós vamos... E o cara se encanta, e depois só vem o atendente falando, alguma dúvida? Tabela de preço tens aí? Tenho. Tenho. Tá. E aí tu vai tirando, né, desmistificando e dizendo, puxa, eu também posso. Né? Essa nova fase do JHSF, das ondas, da piscina, bacana. Depois a gente foi lá para Fazenda da Grama. Fantástico, condomínio, empreendimento, casas maravilhosas. Puxa, entendi um pouquinho o mercado deles. Fazenda a São José, entre outros condomínios que a gente... Alphaville. Pô, legal. Aprendi. Preciso agora entender como é que é lá embaixo, né? No sul. Então a gente vai entendendo um pouquinho. Então, essa conexão com corretores que atendem esse produto aqui fez com que eu pudesse levar lá para o sul um pouquinho dessa bagagem, né? E aí, quando tu vê os clientes daqui indo para lá e a gente poder atender eles aí em Balneário Camboriú, poxa, Luiz, tu estava lá em São Paulo, né? Não tem nada lá em Balneário para mim? Vamos lá. Eu nunca gosto de empurrar alguma coisa. Vamos conversar.
Vamos jantar? Ótimo. Né? Onde é que eu levo um cara desse para jantar? Eu tenho que dar uma stalkeada. Né? Tem gente que gosta de Ótimo. redes sociais, tem gente que não gosta. Se não gosta, fica mais difícil. Mas se gosta, pô, custa fazer o dever de casa, dá um Google no cara. Né? Eu tinha um empresário, né, o dono da Malve, o presidente, que ele falava para mim assim, dá um Google, dá um Google. Sim. E eu falava, o que dá um Google? Dá um Google. Simples, né? Cara, tão simples, dá um Google sobre isso ou sobre ele. E aí eu falei, puxa, tá aí, né? E aí a gente começa, vai aprendendo. Ah, o que ele gosta? Que vinho ele toma? Ah, vou dar um presente, um vinho caríssimo para um cara que não toma vinho. Às vezes, que tiraço no pé, entende? E aí tu começa a Ótimo. entender alguns, Que né? são o que você falou, as lições de casa, que é Lições o de casa. mínimo que você faz para, porque não é só assim, a gente tem um foco muito aqui, principalmente em São Paulo, de que não, eu vou só precificar, eu vou só elevar, né, vou pro high ticket. Gente, É. não é isso, high ticket não é isso. É você ser o high ticket primeiro, porque tem toda uma linguagem, tem todo uma persona, na verdade, que você vai em busca. Não Ah, é você chegar lá e aumentar o seu valor, né? E isso a gente está falando para todas as áreas aqui. É simplesmente você estar envolvido. A gente fala até muito hoje sobre o netwaving, né? Que é no sentido de já não é nem mais um networking. Netwaving de você, de repente, você faz sem esperar, mas uma hora é ela aquilo que você volta. falou, volta, né? Volta. Porque você tá ali, a pessoa mais próxima sabe que você vivenciou aquilo, ela vai te perguntar. Ai, sabe o que que é? Eu não queria perguntar, mas o que que você acha? Deu nessa conversa você já tá aproximando um cliente, né? Esse nosso mercado é um mercado muito de indicação, né? Então, Sim. eu converso muito com os vendedores de carros mais nobres, né? Lá em Balneário Camboriú, a gente tem o Boca Mafra. A Boca Mafra é a empresa que mais vende Porsche, fora a Stuttgart, né? Que é a detentora, ou a empresa que vende mesmo, mas a de terceiros. Então, ele movimenta algo surpreendente. E aí tu fala assim, calma aí, como é que é a linguagem? Deixa eu lá entender, vamos lá, vivenciar, né? É, então, sempre foi um sonho meu de comprar e tal, mas sempre sabendo o meu momento e qual era o Sim. meu local. Então, quando eu fiz a primeira aquisição lá com eles, eu falei, cara, realizei um sonho, né? Eu tinha um sonho. Mas não era uma questão de ostentação, é uma questão de conquista mesmo. Sim. Isso falo no meu livro, né? No livro, no meu capítulo Sim. ali, sobre a discrição, né? Eu falo muito sobre discrição no mercado de luxo. A gente chama de quiet luxury, né? É o luxo silencioso, Silencioso, sim. que é uma tendência que vem acontecendo e que só vai aumentar, porque as pessoas existiam lá no caso da ostentação, de mostrar grandes grifes, mostrar acessórios, onde demonstrem a conquista, né? Então, eu conquistei, é legal. São dois mercados. O Sim. mercado da conquista, né? Mas ele começou a ser um pouquinho mais colocado assim, ó, de lado, porque o mercado de luxo, a gente entende que existe uma tradição, existe, sabe, tu busca uma história, essa ideia do storytelling é importante, tu ter uma história daquele produto. Claro que existem pré-requisitos. Quais são? É que nem tu fala assim, o meu carro tem direção hidráulica. Talvez há 10 anos atrás, ok. Mas hoje nem devia falar, né? É Uhum. pré-requisito, é básico, Sim. né? Então, tipo, tu começa a entender que o mercado de luxo, existem pré-requisitos. Uhum. Qualidade, né? Atendimento, exclusividade. Tu vê grandes marcas, eu falo muito sobre marcas, né? No capítulo. Principalmente as roupas, elas nos trazem muito aprendizado. Louis Vuitton, né? Gucci. Como é que é o atendimento? Tu criar escassez, às vezes, de algum produto e tu consegue agregar valor, né? Uhum. Nós devemos ter um produto lá em Santa Catarina que não está no livro, mas no segundo semestre de 2025 vai vir para o high ticket. Uhum. Era uma belíssima área na Praia Brava, de frente para o mar, onde lá é o metro quadrado mais caro, que é o Bravíssima, onde estava a Uhum. Gisele Bündchen, apareceu lá, deu aquele barulho do metro quadrado mais caro do Brasil, ser o Bravíssima, que é o empreendimento lá que tem consolidado, pronto e resolvido. Um abraço para o Carlinhos, que é o dono. Ele é uma pessoa, tive o prazer de jantar com ele, e a gente vendeu algumas unidades dele, e ele é um cara visionário, empreendedor. Aquele cara que criou um papel em branco e criou valor para o produto, é ele, né? E ele fez mudar o mercado imobiliário daquela região da Praia Brava.
Agora, no segundo semestre, a gente vai lançar um empreendimento, até dando nem é um spoiler porque já está na mídia, né? O próprio Emiliano, o Hotel Emiliano anunciou, fez o anúncio, que é a terceira unidade dele no Brasil. Tem Rio, maravilhoso, São Paulo, né? O Emiliano aqui, e Praia Brava. Então vai ter 3 Emilianos lá nesse empreendimento. Então, qual é a ideia, né, do mercado de luxo? É tu ter o serviço. Aqui o Fazano faz muito bem isso no Fazenda Boa Vista, né? A gente entrega lá, eu tô com minha residência, mas daqui a pouco eu quero ter acesso ao restaurante, eu levo meus convidados, né, as pessoas que estão ali comigo. Tu mantém o nível, qualidade e tudo mais com uma naturalidade, né? E o Emiliano ele vem entregar esses serviços, né? Não posso falar muito aqui porque os donos lá é que vão fazer esse lançamento, estão fazendo um belíssimo showroom lá de frente para o mar, na Praia Brava, que vai ficar maravilhoso. E qual que é a ideia deles? Eles botaram um valor de metro quadrado, agregaram valor e estão lá selecionando. Não estou dizendo que é excluindo. Não, mas é a seleção natural das Quem é que coisas, vai né? vir morar conosco? E aí tu começa a entender exatamente estratégias e técnicas que o mercado do luxo usa, seja nas grandes marcas, Sim. né? Louis Vuitton, Gucci, que eu comentei ali, entre outras, mas o mercado imobiliário também está criando a sua formatação de apresentação do seu produto, né? De Linguagem e tudo mais. linguagem. E eu queria muito perguntar para você, porque você pegou esse tempo em que onde a gente chama aqui, onde tudo era mato, e realmente, né, a gente está até falando inclusive da linguagem, mas você iniciou lá com o teu pai lá atrás, de tudo que você aprendeu e de todas as, acredito que como você pontuou aqui também, momentos em que você se viu abençoado mesmo por Deus, mas os momentos em que Deus estava ali, mas teve que ter o teu estudo, o teu braço ali de você falar, não, eu tenho que estudar, eu tenho que administrar mais, eu tenho que fazer essa roda girar. E hoje você está no mercado em que a gente está em uma realidade diferente, em que tudo é tão rápido, muda tudo muito rápido, mas você ainda está aqui e você está fazendo isso girar no mercado de luxo. E hoje a gente tem a inteligência artificial, a gente tem tanta coisa aí a nosso favor. Mesmo assim, ainda tem que ter alguém muito bom ali por trás, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial hoje, em 2025, a gente ainda precisa ter alguém por trás muito bom ali para estar direcionando. O que você acredita hoje? Como você vê hoje? Eu estou falando aqui com o Luiz Sérgio de 23 23 anos anos na de área. experiência. E como que você vê esse mercado novo aí daqui para frente? Onde que você quer chegar? O que você espera? Então, quando eu comecei lá atrás, ao longo do tempo, em 2002, em 2015, né, a FGV fez um anúncio de um estudo que ela tinha feito, que o corretor de imóvel, a profissão corretor de imóvel ia se extinguir em 2025. Nós estamos exatamente em 2025. Ela não se extinguiu. Calma, em corretores. Mas como tu falou, essa adequação, essa reformulação, essa desconstrução do corretor e uma construção nova. A inteligência artificial ela vem para somar, seja no mercado imobiliário ou todos os outros mercados. Sim. E a gente vê isso principalmente na parte de vendas, as grandes construtoras, aquelas construtoras que precisam escalar rápido. Elas montam o IA, né? E elas fazem aquele lead, né? Então, busco o lead, qualifico ele, entrego pro corretor. Então ele sempre vai ter esse corretor na ponta, cada vez mais qualificado. Porque tinha o corretor que fazia o trabalho da IA. Aquele cara que ligava, né? Lista telefônica, papapá, ligava. Era assim. Hoje a gente bota, porque as redes sociais ficou fácil de acessar algumas pessoas. Quero pegar um público entre 30 e 40 anos, né? Salário, rendimento tanto, pum. Achei, monto, agora faço a primeira filtragem, a triagem, né? E entrego para o corretor. E aí a IA, ela vai te avisando. Olha, esse cliente ele gosta mais de avaliar números. Olha, esse cara dá muita preferência por piscina, área de lazer. Toque nesse assunto. Então o corretor já meio que recebe a coisa meio mastigada. Mas se ele não tiver esse conhecimento, não tiver traquejo, não tiver essa habilidade, Sim. eu não sei se ele vai performar e virar. O que eu vejo, né? Eu vejo que sim, o mercado vai mudar. E eu sempre faço um planejamento para 10 ou 20 anos. O mercado imobiliário, consigo imaginar o mercado imobiliário daqui a 20 anos, mas a minha profissão eu tenho que tentar buscar aí para 5, 10 anos. Como é que ela vai se reorganizar e se posicionar, né?
E aí é isso que a gente é um desafio grande. A gente tem feito aí um trabalho de. A gente tem um planejamento para o ano que vem. O meu pai está com 70 anos ainda na ativa, né? Mas ele falou para mim, Luiz, para mim deu, né? Tô encerrando, tô me aposentando. E eu não consigo fazer visualizar 5, 10 anos. Eu consigo visualizar um ano, no máximo, né? Então eu não consigo te ajudar a criar uma visão. E aí a gente pensou e criou uma visão para 5 anos. E ano que vem a gente pensa em botar em pauta, em planejamento, em execução, na verdade, o planejamento. E aí a gente vem se atualizando. Eu fui fazer curso aqui em São Paulo, né, de estruturação, de governança, de estratégia. Né? A minha esposa, ela cuida o braço direito. Até um beijo para minha esposa. Ela que tá, pode falar que ela tá aqui nos bastidores? Ela tá ali Que atrás. tá ali E com a ela tem gente. tocado, meus filhos também, né? Uhum. Estão junto. A gente veio para São Paulo, a gente gosta muito de andar junto. Família tem que andar junto, Ótimo, que né? ótimo. E a gente dá muito valor para isso, né? Então a gente fala assim: tu é rico? Eu sou rico. Ah, tu é milionário? Eu sou bilionário. Como? Né? Ótimo, Essa é a minha ótimo. riqueza, né? Saber dar valor para essa riqueza é importante. Tem muita gente que tem poder Sim, financeiro, mas não tem a riqueza que eu tenho, né? Então, eu acho que o segredo das coisas são equilibrar, sim. né? E essa parte de corretagem, então a gente está se organizando, ela toca a parte da renda recorrente, que a gente chama, carteira, né, de locação. Então toda a parte burocrática, ela que fica responsável Fica. por isso. Uhum. As crianças são muito novas, ainda tem que estudar, tem o seu dever de casa para fazer, mas se um dia quiserem participar da empresa, que já está com 4 décadas, espero que ela vá aí a meio século, né, para Sim. frente. Então, é um desafio, não sei como é que a gente vai, não tenho bola de cristal para saber como é que vai se organizar, mas acredito que vai mudar. E a IA ela vai nos ajudar a primeira parte da esteira. E o Sim. restante a gente vai ter que fazer ainda manualmente. Agora eu quero te perguntar, eu falo que tá quase encerrando nosso podcast, mas eu não posso deixar de perguntar. E também quero que você prepare aí uma mensagem final aí depois pro nosso. Eu falo que nosso leitor do podcast, né? Porque para quem vai ler o teu capítulo, em que ele pode, o que ele pode esperar, o que você acredita que vai impactar o nosso leitor, e também para deixar uma mensagem final depois, que eu falo que a câmera da verdade é sua, da dica, do que vocês quiserem. Mas antes disso, também pedir para que você deixe uma mensagem para quem está começando. Porque a gente tinha muito lá atrás, eu acredito que você pegou essa fase, de que o corretor de imóvel era quando você não tinha uma profissão. Então, eu acredito que para muitas profissões, a gente sabe que diversas, mas nós estamos falando aqui de corretores e que a gente sabe, não deu certo, vai trabalhar de corretor que vê se dá certo. E hoje a gente vê um mercado totalmente diferente. É realmente você estudar, é você entender, é tudo que a gente está passando aqui mais um pouco para você dar certo como um corretor. E tem como, só que tem que ter dedicação como qualquer outra profissão. Então eu queria que você desse, se é que dá pra gente dar dicas rápidas aqui para quem tá começando e de repente fica se vislumbrando, olhando, e fala: "Ah, eu vou entrar no high ticket porque vai ser tudo muito mil maravilhas", né? Diria, né, conselho, né, é muito relativo, mas aqui, Sim. minha ideia, se fosse para mim, se fosse para eu falar para os corretores que estão iniciando, ele é um trabalho que não é simples, fácil. Ele é um trabalho que tu pode dormir pobre e acordar rico. Eu sempre brinco com isso. Eu já dormi pobre, já passei bastante dificuldade, né? Mas assim, ó, pode dormir pobre e de repente no outro dia de manhã o teu cliente fala assim: eu tinha desistido ontem, vamos fechar. E aí tu fala assim: cara, contrato pronto, e aí tu, pum, tá na conta, né? Então, ele é um mercado onde o dinheiro circula alto, e se tu não tiver um cuidado sobre administração financeira, tu pode se perder. Tu pode ficar muito rico Uhum. rápido e tu pode perder Muito esse pobre dinheiro. também. Então, o que acontece? Eu diria que vale a pena estudar, se profissionalizar, encontrar um nicho de mercado. Eu diria que o Uhum. profissional que escolhe, eu vou trabalhar com loteamento, vou trabalhar com casas populares, vou trabalhar com casas de alto padrão, né? É que nem o cara fala, vender um carro, posso vender o carro tradicional ou posso vender os carros de luxo. Sim. Ele vai me dar um rendimento, um percentual de comissionamento maior aqui, né? Então, eu diria, não desista, lute,
né? Mas principalmente, estude o mercado que você escolheu. Se você escolheu, foca, né, naquele produto e desseca ele de todas as maneiras, para que quando a pessoa te perguntar, ou quando ela falar assim, eu preciso de uma opinião sua como meu assessor, você dê a melhor opção para ele. A tomada de decisão é dele, mas você vai abrir na mesa todos os pontos fracos e fortes. E outra, não omita nada, nunca. Por mais que aquela informação vai fazer com que você perca o seu negócio, sempre coloque as cartas na mesa para a tomada de decisão do seu cliente. Porque se você errar na tomada de decisão, eu digo o empresário, ele pode te culpar. Então, e aí a tua carreira pode ir por água abaixo. Então, tipo, tudo aquilo que tu construiu escondendo do teu cliente, ela vai ser jogada fora. Então, essa sinceridade, essa honestidade, essa Ótimo. transparência na nossa profissão é importantíssimo. Ótimo. E eu quero que você deixe um recado final aí para o seu leitor, para quem vai conhecer o teu capítulo, o que que ele encontra ali dentro, o que que vai impactar aí. Tua mensagem final. Ali fala um pouquinho, dando um spoilerzinho rápido, assim, a gente fala muito sobre essa descrição, né? Principalmente do mercado de luxo, para o corretor, ter essa descrição, né? Mas dizer que o mercado de luxo ele está se moldando, ele está se reestruturando. E cabe agora, nesse momento, você aprender cada detalhe, né? Cada forma, cada linguagem nova, né? Para que você se conecte com esse seu cliente, com esse novo público que a gente, né, que é o mercado de luxo. Seja ele crescente ou ele, né, já de geração para geração, dinastia, né, onde as pessoas já vêm de berço. Mas tem muita gente crescendo, ficando rica, né, tendo high ticket de um ano para o outro, e você pode ajudá-la. Com certeza. Porque é é um serviço, né, que a gente fala. É uma troca em que você pode, sim, claro, ser próspero. E a prosperidade é o que eu falo, e sucesso e prosperidade depende muito de quem está acreditando naquilo, porque ele, como falou aqui, a gente tem o nosso escritor dizendo que para ele o sucesso e prosperidade é família, além de tudo. Então eu acredito que a base é isso, primeiro, né? A gente entender o que que é sucesso para cada um, o que que é prosperidade para cada um. A gente vê muito high ticket aí, a gente conhece muita gente em que não faz questão da logo, mas que tem. Então, a gente tem que entender o mercado, o que primeiro você quer, para depois entender o que o seu cliente deseja, para não sair oferecendo uma coisa, foi como o Luiz já falou aqui, né? Sair oferecendo uma coisa que seu cliente dá um Google antes, né? Seu cliente nem gosta. Ah, eu vou te oferecer aqui um imóvel lindo, maravilhoso com piscina. Não, todos hoje têm piscina, né? É o carro, né, que já tem. Pré-requisito, é básico. É o básico. Então, vamos primeiro estudar, sim, o mercado, tem todo um mercado, mas também vamos ver o que que é prosperidade e sucesso para cada um, para que você não seja o contrário, né? É Não verdade. acorde, na verdade, não durma rico e acorde De pobre. É bem isso aí. Eu quero te agradecer muito e Imagina. quero que antes da gente se despedir, se tem algo que você acredita que é importante a gente dizer aqui que eu não tenha te perguntado, eu falo, não vão embora sem a gente falar tudo no podcast, né? Porque vocês são de longe, muitos não são de São Paulo. E depois para voltar, vocês vão ter que fazer a parte 2. Você acredita que tem algo que eu não tenha te perguntado pra gente falar ou vamos marcar um parte 2 aqui? Não, eu topo aí um parte 2, mas eu diria que para mim é uma honra, né? Esse livro que está sendo escrito aí com algumas dezenas, né? São quase 30, se eu não estou enganado, mas são algumas dezenas de escritores que estão atuando no mercado imobiliário. Conheço alguns nomes, ó, são referências, né? Que vão estar ali junto, lado a lado. É uma honra para mim, né? Estar aqui. Agradecer muito a minha esposa, que me apoiou. Eu te confesso que eu tinha lido um dia que estava assim, todo ser humano deveria escrever um livro. Né? Todo ser humano deveria, nem que seja a história de vida, as dificuldades que passou e tudo mais. E eu falei, puxa, tá aí uma coisa que eu vou anotar no meu caderninho antes de ir para cima, eu tenho que fazer. E aí, mas sabe quando vem essa oportunidade e dá um frio na barriga? E aí a minha esposa falou, não, esse era o teu sonho, vamos lá, né? E ela me apoiou e Ótimo. graças a ela, né, a gente está aqui. E realmente é uma honra, né? Poder, às vezes, com um capítulo, um pequeno capítulo, poder, às vezes, ajudar alguém, né? Ou a se orientar,
ou a entender que não é aquilo para ele, ou é aquilo, né? E dizer que Deus abençoe todos, né? Quando tu tá alinhado, o que é certo, correto, transparente, entregando aquilo que tu prometeu para o teu cliente, não tem como Deus não abençoar, né? Eu sou muito, Ótimo. acredito muito nele. Nós também aqui, a gente tem certeza que é isso, é o direcionamento certo para tudo aquilo que tem um propósito, né? Então, tendo o propósito, ele vai colocando tudo, né, que é necessário para cada um de nós. Amém. Quero te agradecer muito e também agradecer em nome do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, que são, né, os nossos criadores de todo o grupo Chave Mestra, de contar histórias não só a deles, que eles falam, não vamos começar com a nossa, aí não, vamos espalhar para todo o mundo essas histórias de tantas pessoas que têm, né, conteúdo que a gente chama de parrudo, conteúdo parrudo aqui. Então eu tenho certeza que não só a tua história vai ficar marcante para quem está ao teu entorno, para a família, porque é todo um momento que a gente se alegra com tudo isso, mas para muita gente que te vê como inspiração e que vai passar a te ver que de repente não te conhecia. É verdade. Então vai entender, né, toda essa trajetória sua aí que com certeza vai abençoar muitas vidas. Amém. Muito obrigada, viu? E volte sempre. Obrigado. Volte obrigado. também a esposa sempre, viu? Pode voltar os meninos também. Quem sabe, né? Logo em breve teremos novos assessores que você fala. Assessores imobiliários. Assessores imobiliários. Assessores de quem investimento aí. porque o pai estava lá cedo, hein? E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora nesse episódio. E ó, tem muita história linda por aqui. Continue nos acompanhando na editora Chave Mestra e também vai lá, ó. É só você entrar agora na descrição que você vai conferir o nosso escritor, o Insta dele, todos os contatos, para que você adquira não somente o livro, mas para que você também vá lá conhecer, como a gente falou aqui, ó, vai lá conhecer, dá um Google, vai lá conhecer o nosso escritor melhor e tudo que ele tem para te oferecer aí, seja você nesta área, você entrando nessa área, ou você quer conhecer melhor, ou de repente para você só entregar este conteúdo, este material para quem está precisando, este livro também, tá certo? Te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.